Bom dia, o meu nome é Pablo e a gente vai fazer um trabalho que é a prototipação de um foguete espacial visando o estudo do transporte de calor. O grupo é eu, Pablo Lucas, o João Paulo e o Caio Fernandes, da disciplina de Fenômenos de Transporte do IF Sul de Minas. Inicialmente é interessante a gente saber o porquê que a gente vai fazer esse trabalho. A gente sabe que atualmente grandes estudos são empregados para o homem conseguir descobrir o universo, que é a maior curiosidade dele. E a partir disso, a gente sabe que grandes investimentos são destinados de vários países, principalmente nas áreas de estudos, para a gente conseguir fazer foguetes cada vez mais eficientes e gastando o menor valor possível. A partir desse ponto, a gente sabe que um dos principais estudos feitos é o transporte de calor, para que o foguete consiga resistir às altas temperaturas que são empregadas, pelo menos na parte de baixo dele, onde estão os propulsores. Os materiais devem ser muito fortes e resistentes ao calor. E a partir disso a gente vai fazer um estudo sobre os materiais e como que o calor é transportado dentro do foguete de fora para dentro ou de dentro para fora, dependendo de como se encontra a distribuição do calor. Bom, a partir do momento que vultuosos investimentos são feitos, o projeto vai visar justamente esse estudo do transporte. A gente não vai enfocar as outras partes de estudo, como geometria aprofundada e outros estudos de energia, pois não cabe a disciplina, mas a parte de transporte de calor vai ser bem especificada. Para a prototipação do foguete, a gente sempre precisa ter alguns modelos a se basear, visto que há vários estudos já empregados nessa área. E os principais modelos que a gente se baseou é o foguete Crew Dragon da SpaceX, que foi lançado recentemente. Lembrando que a SpaceX é uma empresa privada e é o primeiro foguete de empresa privada lançado. E também o Saturn V, que há vários materiais já disponíveis na internet pelo próprio site da NASA e ele foi lançado justamente pela própria NASA. Bom, o foguete Crew Dragon, lançado recentemente, alguns parâmetros informados no próprio site da SpaceX e são interessantes para a gente conseguir prototipar o nosso foguete de uma maneira bem mais eficaz. Os dados são a altura, que a gente consegue ver de 8,1 metros, o diâmetro e outros dados. Vamos guardar essa altura e esse diâmetro para a gente comparar com o Saturn V, que vai ser apresentado futuramente. Além disso, os motores, o Crew Dragon é equipado com 16 motores, e eles contêm uma força de 400 newtons em cada motor, totalizando 6.400 newtons, o que é um número demasiadamente muito grande. E é interessante a gente ver a quantidade de força que é necessária para levantar um foguete com uma massa muito gigantesca. O Saturn V, ele também é chamado de foguete lunar. Ele participou das foguetes Apollo e da missão Apollo e da missão Skylab. Ele foi desenvolvido por Wernher von Braun e Marshall Space Flight Center. E o interessante do foguete Saturn V é que ele contém 3 andares, como pode ser visto nessa imagem. Bom, vamos falar sobre esses 3 andares. Os andares são chamados de SIC, S2 e SVB. Bom, o terceiro andar é muito interessante a gente estudar porque ele transporta o oxigênio líquido, chamado de LOX, como oxidante ou comburente. Os foguetes basicamente podem ser compostos ou de oxigênio ou de hidrogênio como comburente, para que consiga ocorrer a propulsão, ou seja, o fogo ele é composto de comburente, combustível e uma faísca. E a parte do comburente é de fundamental importância para que essa propulsão se desenvolva de maneira em números bem grandes. É interessante a gente saber que o Saturn V ele tem até então o recorde de tamanho e de volume. Ele foi o maior foguete até então lançado, porém esse recorde ele se encontra ameaçado, visto que a SpaceX planeja lançar o Big Falcon e ele vai ter números demasiadamente maiores que o Saturn V. Bom, agora para a gente ver alguns dados do Saturn V encontrados no próprio site da NASA, a gente pode ver que o tamanho dele é de cerca de 13,41 metros, que é maior, bem maior que o outro foguete da SpaceX. O diâmetro dele também é maior, a gente pode ver que ele tem 6,58 metros, visto que o da SpaceX tinha apenas 4. Então a gente pode ver a comparação entre o Saturn V, que foi de 1972, para um foguete lançado agora em 2020. O quanto que a tecnologia evoluiu, diminuindo o tamanho e consequentemente o peso. Lembrando que todos esses dados foram de fundamental importância para os estudos e os desenvolvimentos dos cálculos futuros.
Bom, a gente sabe que um dos parâmetros mais importantes do foguete é ele ser bem duro, ele precisa ter uma resistência estrutural demasiadamente boa. Então, os principais materiais empregados para a construção do foguete de maneira geral é o alumínio e o titânio, visto que esses materiais têm uma resistência relativamente alta. O problema desses materiais é seu peso, que é relativamente alto também. Então há vários estudos sendo feito nessa área para a gente substituir o alumínio e utilizar materiais com a resistência relativamente igual, porém com um peso menor, como o berílio ou usando filamentos de alta resistência. Outro problema muito grande nos estudos é o ambiente térmico extremo. A gente vai ter no espaço algumas partes do foguete que vão ser submetidas a temperaturas de cerca de 20 kelvins e outras que é a parte do comburente, que a gente vai carregar ou hidrogênio ou oxigênio numa temperatura muito baixa, e outras partes que vão ser submetidas a calores gigantescos, que são a parte mais de baixo, onde a propulsão é feita e todo o calor é liberado em forma de energia. Então, dessa forma, o trabalho metalúrgico é empregado principalmente no alumínio, visto que o alumínio tem uma grande resistência e um alto ponto de fusão. Porém, há vários estudos sendo feitos para substituir esses materiais que necessitam de um ponto de fusão alto, como por exemplo o tungstênio. Porém, atualmente há pouco trabalho metalúrgico no tungstênio em si. E isso torna os foguetes serem fabricados ainda com o velho alumínio. Outra ideia bacana é substituir o alumínio por carbono, que também tem um ponto de fusão muito alto. E é uma grande promessa. Um problema é que o carbono tem esse impasse que é a sua fragilidade. Ele é um material altamente frágil. E o foguete, como visto no tópico anterior, precisa ter uma resistência estrutural grande. Outra ideia para a gente introduzir todos os estudos é a estrutura de casca fina. Como falado anteriormente, o foguete ele deve ter uma resistência estrutural alta, porém ele deve ter um peso menor. Para que esse peso seja relativamente menor, a gente consiga diminuir esse peso, os foguetes são equipados com algumas estruturas chamadas de casca fina. Essas estruturas elas têm alguns flancos denominados longarinas, que tornam o foguete relativamente mais oco, pois vai ser composto por várias áreas com ar, mas vai ter essas estruturas que impedem o foguete de flambar. Ou seja, as chapas não vão ser destruídas pelas forças impostas, como a força na propulsão, no lançamento do foguete e as forças de pressão empregadas quando o foguete estiver em órbita. Bom, essas longarinas elas têm três tipos. O primeiro tipo interessante a se citar é a longarina de uma folha, onde você vai ter essa chapa quadrada com as longarinas paralelas entre si. Dessa forma, o ar vai ficar entre as longarinas, deixando o foguete mais leve, e as longarinas em si vão impedir que o foguete se dobre, pois esse material ele é bem duro. Outra longarina é a longarina do tipo waffle, onde você pode encontrar as longarinas em si cruzadas. O ar fica então nesse quadrado, nesse losango. E da mesma forma as paredes elas vão ficar bem duras. Outra parte interessante é a longarina hexagonal, que a gente consegue perceber que tem estruturas hexagonais nas chapas utilizadas. Essas estruturas hexagonais são apelidadas pelos engenheiros aeroespaciais de favos de mel. Então há vários materiais que a gente encontra a palavra favo de mel, visto que esse hexágono lembra bem uma colmeia de abelhas. Bom, essas chapas elas são introduzidas em toda a parte do foguete que necessita de uma estruturação, como as câmaras, como vai ser estudado futuramente, e a própria carenagem, a gente pode dizer assim, do foguete. Bom, como o Pablo disse anteriormente, os materiais utilizados nos foguetes podem ser o alumínio ou o tungstênio, por exemplo. Porém, depois de várias pesquisas, nós descobrimos que geralmente eles são compostos por alumínio 6063T5. Basicamente é uma liga metálica formada por 97,5% de alumínio e outros componentes, como por exemplo crômio, cobre, ferro, magnésio, manganês, silício, titânio e zinco. E em sua maioria vai ser composta por alumínio, 97,5%, e uma menor porcentagem dos outros componentes. E outras informações importantes desse material, no caso do alumínio 6063T5, são suas informações mecânicas.
Basicamente, elas vão auxiliar futuramente para algumas contas. Então, por exemplo, a densidade é de 2.700 kg por metro cúbico. O calor específico vai ser de 896 Joule por quilograma Kelvin. E a condutividade térmica, no caso, essa pode variar. Ela vai ser de 209 watts por metro Kelvin a 77 graus Fahrenheit. No caso, ela equivale à parte externa do foguete. Sistema de isolamento. Bom, o sistema de isolamento de um foguete ele é muito importante porque ao longo que o foguete voa, ele acumula muito calor. E o foguete ele é submetido a temperaturas extremas, ou seja, variando aqui de menos 423 graus Fahrenheit a mais de 200 graus Fahrenheit. E então é necessário que a gente utilize um sistema de isolamento capaz de trabalhar com essas temperaturas extremas. Então é importante a gente entender que vai existir um acúmulo de gelo no interior das paredes de alumínio do foguete. Esse acúmulo ele é devido às baixas temperaturas de resfriamento dos propelentes do foguete. O oxigênio líquido ele vai ser resfriado a menos 297 graus Fahrenheit, o hidrogênio líquido a menos 423 graus Fahrenheit. E esse sistema de isolamento ele vai proteger a parte externa do estágio central do foguete desse acúmulo de gelo. E esse estágio central do foguete, ele basicamente abriga o sistema aviônico, que é a parte eletrônica a bordo do foguete, o propulsor e os motores. E esse sistema de isolamento, ele também vai ser necessário para reduzir o fluxo de calor nos propelentes, nos hardwares e no sistema de voo durante o lançamento do foguete e quando o foguete estiver reentrando na atmosfera. Depois de várias pesquisas, nós descobrimos que a NASA desenvolveu o que eles chamam de espuma de spray-on, que basicamente é uma espuma que é acoplada junto a materiais tradicionais, materiais que já eram utilizados em sistema de isolamento, como a cortiça, por exemplo, e juntos vão formar um sistema de isolamento muito bom, capaz de trabalhar com variações de temperaturas extremas. Além, é claro, dessa espuma trazer algumas vantagens, como por exemplo, não destroem o ozônio, presente na camada de ozônio, são resistentes à chama, flexível o suficiente para conseguir se mover com o foguete, mas também rígidas o suficiente para conseguirem suportar pressões aerodinâmicas durante todo o voo do foguete. E aqui nós temos uma foto dessa espuma que foi desenvolvida pela NASA para formar o sistema de isolamento. Bom, agora falando um pouco sobre o foguete a propulsão líquida, que basicamente foi o foguete que achamos mais convencional para a realização desse trabalho, como já foi dito anteriormente, utilizamos como propelentes o oxigênio e o hidrogênio. Ele possui algumas vantagens, como combustões mais energéticas, no caso em relação ao foguete de propulsão sólida, maior tempo de duração e, no caso de falhas, ele pode ser desligado. Já os foguetes a propulsão sólida convencionais não pode ser desligado. Então, basicamente, o que a gente tem que entender é que os foguetes a propulsão líquida eles convertem a energia química contida nos propelentes líquidos em uma força de propulsão que vai ser necessária para poder mover o foguete e toda a carga útil do foguete, partindo de um local de origem até um local de destino. E agora eu vou falar um pouco da câmara de combustão, no caso a câmara de combustão dos foguetes é propulsão líquida, que basicamente ela é essencial para a propulsão do foguete, porque a partir da combustão dos propelentes líquidos é a câmara de combustão que vai transmitir a força de propulsão ao foguete. Então, para entender melhor sobre a câmara de combustão dos foguetes a propelente líquido, ela basicamente é responsável por converter os propelentes líquidos em gases de alta temperatura e alta pressão através da combustão. E a combustão vai ser responsável por liberar a energia química dos propelentes líquidos e isso vai acabar resultando em um aumento na energia interna do gás. Basicamente, essa é a função da câmara de combustão dos foguetes a propelente líquido. É interessante a gente entender também que uma câmara de combustão, durante toda a operação, ela vai ser submetida a elevadas temperaturas e também devido às altas temperaturas de combustão dos propelentes e também o elevado fluxo de calor dos gases quentes para a parede da câmara, vai ser necessário um sistema de refrigeração. No caso, para operações de curta duração, nem sempre é necessário o uso de um sistema de refrigeração. Porém, nós decidimos, por achar mais conveniente, utilizar um sistema de refrigeração, e no caso, escolhemos a refrigeração regenerativa. E agora eu vou estar falando sobre a refrigeração regenerativa.
que basicamente ela utiliza um propelente e esse propelente vai percorrer dentro de canais internos das paredes da câmara de combustão. É claro que antes desse propelente ser injetado dentro da câmara de combustão. E isso vai acabar formando um sistema de refrigeração. E essa técnica também ela é muito utilizada em câmaras com alta pressão e elevados fluxos de calor, porque ela acaba apresentando algumas vantagens em relação às demais técnicas. E algumas dessas vantagens do sistema de refrigeração regenerativa é que ela não apresenta perda de desempenho, ou seja, ela vai permitir que a câmara de combustão funcione corretamente. E também ela não apresenta alterações no contorno da parede, na câmara de combustão, no caso em função do tempo de operação. E ela também vai ter um baixo peso de implementação. E para entender melhor sobre a câmara de combustão, a gente trouxe aqui uma foto da câmara de combustão do motor RD-107, que basicamente esse é um motor a propulsão líquida. E essa câmara de combustão ela é formada por parede dupla. Então, a parede interna dessa câmara de combustão ela é composta por uma liga de cobre que é usinada em forma de canais longitudinais, ou seja, aqui na horizontal. E é nesses canais que o propelente vai passar para poder estar fazendo a refrigeração dessa câmara. Então, basicamente, esse propelente vai ser responsável por retirar o calor desse metal que está em contato com os gases que são produtos da combustão. E dessa forma vai conseguir diminuir a temperatura da câmara de combustão. E depois esses propelentes vão ser introduzidos dentro da câmara de combustão. E a parte, no caso, a parede externa dessa câmara de combustão, ela é feita de aço inoxidável. E essas paredes são conectadas por soldagem. E agora eu vou falar sobre a tubeira, que basicamente, primeiro a gente tem que entender o seguinte: os processos de combustão eles vão prosseguir ao longo do comprimento da câmara de combustão. E espera-se que esses processos eles sejam concluídos na entrada da tubeira. Outra coisa que é importante a gente entender é que os processos de escoamento dos gases na câmara de combustão, mais precisamente em uma região antes da entrada da tubeira, eles não são absolutamente isentrópicos, ou seja, a entropia do sistema ela não vai permanecer constante. A tubeira ela vai converter eficientemente a entalpia dos gases de combustão em energia cinética e, desse modo, ela vai gerar uma elevada velocidade de exaustão dos gases. E agora a gente trouxe aqui uma foto da tubeira. Bom, a tubeira ela é o dispositivo mais eficiente para acelerar gases a velocidades supersônicas, ou seja, velocidades acima, superiores a 1,2 Mach. E convencionalmente, as tubeiras dos foguetes elas são do tipo convergente-divergente e elas têm esse formato. Então, basicamente, a tubeira ela tem a função de converter a energia térmica dos gases em energia cinética, e essa energia cinética que vai ser responsável por dar a propulsão ao foguete. Agora nós falaremos sobre a propulsão de foguete, que é um dos processos mais importantes para que o foguete realmente concretize, realize sua função, que é levar uma carga, um ser humano, para fora da órbita da Terra. Mas basicamente, o que é uma propulsão, né? Vamos começar com uma parte mais teórica, depois que a gente falar como funciona, os tipos, que tipo que a gente utilizou. E basicamente, a propulsão em foguetes ele é um processo de alterar o estado de movimento ou de repouso de um corpo, né, em relação a um dado sistema de referência. E nesse processo a gente pode realizar por vários meios, usando fontes diversas, né? Energia das ligações químicas, né, que
que é um tipo de propulsão, energia elétrica em baterias, ou mesmo energia nuclear, que é advindo de reações de reações de fissões, né, nesse caso. E, bom, o que é nesse caso? Nesse caso, o que seria? Vamos falar um pouco dos tipos de propulsão, né? E o que seria a propulsão? A propulsão química. A propulsão química, ela basicamente utiliza a energia proveniente de ligações químicas moleculares de propelentes, de combustíveis oxidantes. Esse tipo de propulsão ele é muito mais utilizado, né, desde dos foguetes da Apollo, quando começou as corridas espaciais, né, e aeroespaciais. E nesse caso nós utilizamos esse princípio, né, esse tipo de propulsão química em nosso foguete. E o que é a propulsão elétrica nesse caso? Ela usa energia elétrica, né, para acelerar o propelente, e isso vai produzir, isso depois como funciona a propulsão de foguetes, onde o processo oferece uma velocidade de ejeção muito rápida e um baixo consumo de energia por um longo período. Só que esses empuxos nem sempre, eles são muito baixos, né, normalmente, e as fontes de energia elas acabam se tornando pesadas para o foguete, né, onde o peso vai inferir bastante nesse quesito. E por último, né, uma das um pouco conhecidas, né, mas foi utilizada sim, é a propulsão nuclear, que basicamente, né, um resumo bem básico, ela vai empregar o aquecimento de gases, que normalmente vai ser o hidrogênio, e usando a energia liberada por reações nucleares, né? E essas são as partes relacionadas aos tipos de propulsões, né, utilizadas em foguetes, mas como eu disse, a que nós utilizamos, né, e geralmente o que é utilizado é propulsão química. E como funciona basicamente a propulsão nesse caso, né? A propulsão em foguetes, ela funciona muito baseada na lei de Newton, que é a lei da ação e reação, que basicamente em um projétil de combustível, que seria o nosso foguete, dentro do seu interior, o combustível ali presente ele vai ser queimado progressivamente em uma câmara de combustão, e isso vai gerar gases quentes que irão se expandir na câmara de combustão, gerando esses gases, serão expelidos para um bocal, né, que é aquela abertura, essa parte da abertura do foguete. E nesse caso, vai ocorrer uma reação na parede interna da câmara oposta ao bocal, produzindo a queima do combustível, né, e ocorrendo uma pressão dentro da câmara interna do outro lado e saindo pelo bocal, né. E essa reação, né, a gente chama de empuxo, né, e a expulsão dos gases irão empurrar o foguete para cima nesse caso, né, principalmente com a queima deles. Então, basicamente, essa que funciona o processo básico da propulsão, né, apenas utilizando, né, baseando-se no princípio da lei de Newton, que é de ação e reação. E agora falaremos um pouco da quantidade de energia necessária para sair da Terra, né? Primeiramente falando da velocidade de escape, né? Mostraremos alguns cálculos relacionados à velocidade de escape, principalmente para encontrar a velocidade de escape, embora não seja necessário, porque ela já é dada, que é 11,2 km por segundo, né? Metros por segundo, se não me engano, né? E a massa utilizada é uma massa bem... é uma massa um tanto estimada, né, para o nosso projeto, para o nosso foguete, que é de 2 milhões de quilos. E para os cálculos nós desconsideramos a interferência dos fluidos, né? E agora iremos para a parte dos cálculos, né, que mostraremos logo agora. Então basicamente é isso, né? Essa primeira parte aqui da equação é apenas uma simples conservação uma equação de conservação de energia,
onde aqui é energia cinética, né? E a final seria a nossa energia potencial, gravitacional. A gente fazendo as manipulações aqui, multiplicando em cruz aqui, né, e tirando esse expoente do V, a gente vai ter essa velocidade. Mas como eu disse, a velocidade ela já é um tanto que ela é uma velocidade constante, né? Então, para sair da Terra nesse caso, então a gente necessariamente só quis mostrar mesmo que como é que é os cálculos para achar a velocidade de escape. E com essa velocidade encontrada aqui, nós utilizaremos ela para calcular a energia necessária para sair da Terra, né? Onde nós temos a nossa massa, né, que é 2 milhões vezes 11.200 metros por segundo elevados ao quadrado, dividido por 2. A gente fazendo, executando esses cálculos, nós vamos encontrar uma energia total de 1,2544 vezes 10 elevado a 14 joules, né? Então essa aqui é a energia que tem que ser liberada para que o foguete possa ter a energia necessária para ele sair da Terra, né? E agora iremos falar um pouco da geometria do foguete, né? É uma das partes que é de certa maneira interessante e entender o porquê, né? Ela é feita daquela maneira, o porquê ela tem que estar presente no foguete. E começando pela coifa, é aquela parte que é, vamos dizer assim, é o bico do foguete, né? É uma parte importante, principalmente para a questão da aerodinâmica, mas principalmente por levar cargas, né, fora da Terra, né? E uma questão mais de proteção também, mas geralmente ela protege as cargas presentes naquela parte do bico, né, vamos dizer assim, do foguete, e basicamente ela faz esse tipo de função. A fuselagem, por seu lado, ela é uma questão muito mais presente em aviões, em aeronaves, por exemplo, né, e basicamente em nosso foguete utilizamos alumínio, a fuselagem por seu metal leve e bem resistente, né? E onde também aqui será presente a coifa, né? Que sendo logo atrás, mas também estará presente aqui as barbatanas da cauda que eu falarei em breve, né? Qual que é a sua função nesse caso. Então essa aqui basicamente é a fuselagem, né? Composta por um material que deve ser geralmente resistente e muito leve, né? Principalmente pensando na questão da decolagem, durante a decolagem do foguete. E temos também as barbatanas da cauda. As barbatanas da cauda, elas basicamente alteram o centro de pressão do foguete, né? Contribuindo muito para a sua aerodinâmica, né? Para não também ter muito desvio na trajetória do foguete saindo da órbita da Terra nesse caso. Então, a principal função mesmo das barbatanas da cauda do foguete é isso. Então esses são os 3 tipos de estruturas importantes no foguete que foram utilizados na prototipação do foguete desse projeto aqui. Agora, para finalizar essa parte, né, antes de entrarmos nos cálculos, nós temos também os objetivos gerais e específicos, né, já mencionados, não mencionados ainda. E, bom, os objetivos específicos é uma questão de empregar todo o conhecimento de FT, né, de maneira a utilizar, principalmente na parte de prototipação, de locais do foguete que utilizam a quantidade de energia. Por exemplo, motores, o foguete em fora da órbita da Terra, né, como ele vai se comportar, se o foguete é totalmente seguro ou não em alguns aspectos, né? Então foram executados muitos cálculos, principalmente em questão de calor, né? De energia necessária para utilizar os conhecimentos aprendidos na disciplina de tecnologia de transportes. Já em relação aos objetivos gerais, nós podemos dizer que basicamente é utilizar todos os conhecimentos de fenômenos de transporte para a prototipação de um foguete com o intuito de tentar convencer o cliente final de que este é um bom produto, né, que está sendo desenvolvido e de certa maneira, né, convencê-lo, né. Agora eu vou falar um pouco sobre a parte mais importante do projeto, que é o transporte de calor. Bom,
Uma das câmaras mais importantes de ser estudado esse transporte de calor é a câmara do comburente, onde ela vai armazenar o comburente do processo de combustão, que no caso pode ser ou oxigênio líquido, ou que é chamado de LOX, ou hidrogênio líquido, que é chamado de LH2, ou ambos, localizados em áreas distintas. É interessante a gente ressaltar que esses materiais são localizados em uma câmara e eles estão no estado líquido, pois estão em uma temperatura extremamente baixa para facilitar toda a parte de combustão. Eles estão, o hidrogênio vai estar em uma temperatura bem baixa e o oxigênio também. Então, devido às leis da termodinâmica, a gente sabe que se ele está a uma temperatura bem menor que a de fora, o calor vai ser transportado de fora para dentro. Aqui a gente tem uma visão mais real de como é a câmara. Essa aqui é todo o compartimento da câmara do comburente, onde localiza-se o oxigênio e o hidrogênio estudado, e ele é localizado em um compartimento dentro do foguete, que é o nível 3, no caso da Saturn V. E para a prototipação do nosso foguete, a gente vai se basear nos mesmos parâmetros fornecidos pela Saturn V, de altura, largura, espessura do tanque e outros parâmetros importantes para que o foguete se desenvolva de maneira boa. Além disso, os materiais que isolam o oxigênio ou hidrogênio do ambiente externo é composto por vários materiais com coeficiente de condutividade térmica baixo, pois ele não pode perder essa temperatura, ele tem que ficar lá dentro com uma temperatura de 20 kelvins ou outra temperatura dependendo do comburente. Então ele é composto inicialmente por algumas chapas, alguns adesivos para facilitar toda a colagem, e depois a gente tem essas, como foi falado anteriormente, essas longarinas hexagonais, conhecidas também como favos de mel, para facilitar, para diminuir o peso e manter a resistência. E outras chapas sucessivas de nylon ou poliuretano, que são justamente a parte que resiste ao calor. Os dados utilizados para as contas foram baseados iguais aos do Saturn V, como altura e diâmetro, espessura dos favos, a espessura total do isolamento, a temperatura do hidrogênio, a temperatura do hidrogênio foi fornecida no próprio manual da Apollo, e outras temperaturas que a gente encontra do próprio material. Além disso, outros dados foram pesquisados por fora e todos têm a referência no final, como os coeficientes de transporte de calor, os coeficientes de a condutividade dos materiais, que pode variar, a gente encontrou nos materiais em alguns sites específicos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa encontrar, como a ideia inicial é encontrar a resistência térmica que esses materiais oferecem ao foguete, a gente precisa entender o que é resistência térmica. Resistência térmica ela é uma grandeza física que vai atrapalhar o transporte de calor. Dessa forma, toda a área que tiver um transporte de calor vai ter uma resistência associada a si. Nesse desenho prototipado, aqui a gente tem a câmara do comburente, e a resistência vai ser justamente nessas partes onde o transporte de calor é empregado, tanto por condutividade, pois o calor vai ser transportado por esses materiais, tanto por convecção, pois você tem um fluido aqui dentro, no estado líquido, e um fluido fora do foguete, que é o ar. Então, o calor vai ser transportado por convecção e por condutividade nesses materiais. Mas como que é essa área extrema aqui da câmara? Essa área extrema ela é composta inicialmente por um isolamento, como foi falado anteriormente, onde a gente tem as chapas iniciais que protegem, feitas de nylon, poliuretano. Depois a gente vai ter as estruturas longarinas, que tem ar dentro delas, mas elas também transportam calor, pois tem uma parte que faz esse transporte por condutividade. E depois a gente vai ter outras chapas que resistem à temperatura. E depois a gente vai ter uma grande largura, que vai ser a largura composta pelos materiais do foguete, como o alumínio, alguns tubos e outros materiais da parte estrutural e da parte mecânica e eletrônica do foguete. É interessante a gente estudar como que é o transporte, a resistência térmica nessa área
nessa área aqui e a partir disso a gente fazer algumas considerações. Lembrando que essa área que a gente pegou, no caso, seria esses materiais. Essa parte de resistência seria todos esses materiais fornecidos pelo manual da Apollo, que é o principal foguete que a gente se baseou. Nesse caso, essa parte aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como que vai ser as resistências. Como falado anteriormente, se aqui a gente, no lado direito, a gente tiver o ar e no lado esquerdo a gente tiver a câmara do comburente com uma temperatura muito, mas muito menor, e a gente sabe, segundo a termodinâmica, que o calor vai ser transportado do maior para o menor, então o sentido de transporte do Q vai ser de cá para cá, da direita para a esquerda. Então, inicialmente, a gente vai ter uma resistência de convecção associada a todo o fluido, que é o ar, em contato com o foguete. Depois a gente vai ter uma condução por todos os materiais de alumínio, de resistência estrutural do foguete em si. E depois a gente vai ter essas três resistências aqui associadas ao isolamento da câmara, como falado anteriormente, que são esses três L's aqui, que são os materiais utilizados na resistência térmica, no isolamento. R-Conde 1, R-Conde 2 e R-Conde 3. E depois a gente vai ter mais uma resistência de convecção associada ao calor vindo de fora para dentro por condução e em contato com o fluido a uma temperatura muito baixa. Essa resistência ela deve ser a maior possível para que a temperatura de fora não se propague de maneira grande para dentro da câmara. Dessa forma, o R de convecção, aqui estão todos a definição de todos os parâmetros utilizados, e a gente pode começar as contas. A gente sabe que a resistência de convecção ela é igual a 1 sobre o coeficiente de transporte de calor por convecção vezes a área, e a de condução é igual a largura dividido pelo coeficiente de transporte de calor por condução vezes a área. Dessa forma, cada resistência vai ter o valor associado a si, ao parâmetro de largura e aos coeficientes. Uma aproximação interessante a se fazer é que a gente sabe, segundo o manual da Apollo, que L1 mais L2 mais L3 é igual a esse valor aqui em metros. No caso, L1 mais L2 mais L3 seria essas chapas aqui. No caso, seria então toda a resistência, todo o isolamento é fornecido com um valor de 3 centímetros. Porém, a gente não sabe especificadamente o de cada placa. Então a gente faz uma aproximação que a gente chama cada um de L0, como demonstrado aqui. A gente vai falar que todos são iguais, todos têm o mesmo tamanho, que é 0,03175 dividido por 3. Dessa forma, cada chapa vai ter o seu coeficiente de transporte de calor por condução, mas como a largura não é especificada, a gente adota uma aproximação de que as três são iguais. Beleza, e outra coisa interessante, a gente sabe que as duas chapas de isolamento, L1 e L3, são as mesmas, que são feitas de nylon. Então a gente pode utilizar o coeficiente de transporte de calor igual. No caso, o K1 e o K3 a gente vai chamar de K0 também. A partir disso a gente já pode montar a conta. Aqui a gente vai ter a resistência de transporte de calor por convecção de interna ao foguete. E depois essas três aqui são dos materiais de isolamento. O interessante a gente ver aqui que o K1 e o K3 foram substituídos por K0. O L1, L2 e L3 foram substituídos por L0, adotando essa aproximação de que os três são iguais. Depois a gente vai ter o L4, que é toda a estrutura do foguete, dividido pelo coeficiente de transporte de calor K4, que é o alumínio. Mais 1 sobre o H externo, que é o coeficiente de transporte de calor por convecção externo, vezes a área. Dessa forma a gente tem todos esses valores substituindo na conta e isolando a área, daqui a pouco eu vou falar por que a gente isola a área, vezes todos esses valores. Multiplicando, a gente chega que a resistência final é igual a 0,52 sobre A. Bom, a área não foi adotada nessas contas porque a câmara do comburente ela tem uma área que é difícil de ser calculada. Ela se parece um pouco com cilindro e um pouco com esfera. Então não tem como a gente calcular precisamente a área que o transporte de calor vai ser associado. Mas achando a resistência, pela área a gente consegue saber o tanto de calor que vai passar por uma área infinitesimal. Como esse valor encontrado foi demasiadamente pequeno, uma sugestão que a gente aponta e que a gente faz na prototipação do nosso foguete vai ser aumentar a espessura desse isolamento que foi fornecido para a gente de apenas 3 centímetros. A gente vai substituir esses 3 por 15 centímetros, que é um valor
um pouco maior, mas não vai aumentar drasticamente o peso do foguete. Dessa forma, se a gente fazer essa substituição agora, olhe como aumentou a resistência. Foi para um valor bem mais alto que o padrão. Então, o interessante do nosso foguete vai ser utilizar uma resistência relativamente maior do que a do Saturno, com uma espessura um pouquinho maior só. E como toda a parte de isolamento é composta por alguns materiais de longarinos, isso vai facilitar porque não vai aumentar de maneira drástica o peso do foguete. Então a gente utiliza a parte de isolamento com 15 centímetros, foi um valor bom que a gente achou, mais todos os 3 metros tanto de alumínio que a gente foi adotado aqui nessa conta. E agora eu vou falar sobre os cálculos utilizando o calor na tubeira. Bom, basicamente essa daqui é uma foto do motor F1. Esse motor ele foi utilizado no Saturno V e a gente trouxe ele aqui para poder entender melhor algumas considerações que foram feitas para realizar esses cálculos. Basicamente a gente tem que lembrar que a tubeira ela tem sim um sistema de refrigeração. No caso, esse sistema de refrigeração, essa aqui é a tubeira. Esse sistema de refrigeração ele é necessário para que as paredes da tubeira elas não sejam destruídas devido às altas temperaturas alcançadas na mesma. E uma consideração que nós fizemos para facilitar nos cálculos foi considerar uma temperatura constante na tubeira. Então, basicamente, nós vamos calcular a taxa de transferência de calor por convecção e a taxa de transferência de calor por radiação em uma das tubeiras do motor. Outra consideração também que fizemos para facilitar nos cálculos foi dizer que o formato da tubeira ele é uma metade de uma esfera, a área superficial, no caso, da metade de uma esfera, para poder estar fazendo os cálculos dessas taxas de transferência de calor. E agora eu vou falar sobre os cálculos da taxa de transferência de calor por convecção. Então, como eu disse anteriormente, nós consideramos o formato da tubeira como sendo a metade de uma esfera, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, é como se a parede externa da tubeira representasse a área superficial da metade de uma esfera. Nós fizemos isso para poder facilitar nos cálculos. Então, nós estipulamos o diâmetro dessa tubeira sendo 2,1 metros. E a temperatura superficial, ou seja, a temperatura da parede externa da tubeira, nós estipulamos o valor de 3.000 Kelvin. E no caso, o fluido aqui, a temperatura do infinito, no caso o fluido é o ar, nós estipulamos 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. E nós utilizamos esses seguintes dados para poder estar fazendo o cálculo da taxa de transferência de calor por convecção. Então, no caso, nós estipulamos o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção como sendo 24 watt por metro quadrado Kelvin. O raio, como eu mostrei anteriormente, o diâmetro era 2,1 metros, então o raio vai ser 1,05 metros. A temperatura, no caso a temperatura da parede da tubeira, a parede externa da tubeira, como eu disse, é 3.000 Kelvin. E a temperatura do fluido, a temperatura do infinito, ela é 298 Kelvin. E agora, para calcular a taxa de transferência de calor por convecção, primeiramente nós precisamos fazer o cálculo da área da parede, no caso da parede externa da tubeira, que vai estar em contato com o fluido. Então, como nós consideramos o formato da tubeira como sendo a metade de uma esfera, nós fizemos o seguinte: se nós calcularmos a área superficial total da esfera e dividirmos esse valor por 2, nós vamos então chegar na área da parede externa da tubeira que vai estar em contato com o fluido. Então, mostrando aqui nos cálculos, esse AS
vai representar justamente a área superficial total de uma esfera. Então é 4πr². O raio, 1,05. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar no valor de 13,8544 metro quadrado. Então, dividindo esse valor agora por 2, nós vamos chegar no valor 6,9272 metros quadrados. Então, esse valor aqui corresponde à área da parede externa da tubeira que vai estar em contato com o fluido. E agora nós já conseguimos calcular a taxa de transferência de calor por convecção. Então, basicamente vai ficar o seguinte: o H, que nós já temos o valor, a área que acabamos de calcular, o T da superfície da parede externa da tubeira, menos o T infinito, né, que é a temperatura do fluido. Então, substituindo os valores nessa equação, nós vamos chegar que o Q de convecção, né, a taxa de transferência de calor por convecção, é de 449,215 kW. E agora eu vou mostrar os cálculos da taxa de transferência de calor por radiação. Então, basicamente, as considerações feitas anteriormente elas vão permanecer. No caso, a parede externa da tubeira, ela vai ter a mesma área que já foi calculada anteriormente, da superfície de metade de uma esfera. Então, aqui, agora a gente vai ter a emissividade, né? A emissividade da parede externa da tubeira. Esse daqui também vamos ter o T da vizinhança, né? Que é uma região muito maior que a área da parede da tubeira, e sendo ele o 298 Kelvin, e a área superficial da tubeira vai permanecer igual era antes, no caso estipulamos 3000 Kelvin. E agora eu vou estar mostrando os dados da taxa de transferência de calor por radiação. Bom, a emissividade nós estipulamos o valor para ela de 0,25. E esse daqui é a constante de Boltzmann. No caso, o valor dela é 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin a quarta. A área, no caso, vai permanecer a mesma. Então, essa aqui vai ser a área da parede externa da tubeira, vai permanecer a mesma calculada anteriormente. No caso, essa daqui seria a temperatura da parede externa da tubeira, né? 3000 Kelvin, e o T da vizinhança, de 298 Kelvin. E agora nós já podemos calcular a taxa de transferência de calor por radiação. Então, basicamente, a equação, como nós já temos todos os valores, né, da emissividade, constante de Boltzmann, a área da parede externa da tubeira, a temperatura da superfície da parede externa da tubeira e a temperatura da vizinhança, nós substituímos os valores nessa equação e fazendo essas multiplicações, né, e elevando os termos à quarta e fazendo a subtração, nós vamos chegar que a taxa de transferência de calor por radiação ela vai ser de 7,953 MW. Agora mostraremos o cálculo de temperatura de equilíbrio com e sem a camada de insolação térmica com espuma, que é uma estrutura extremamente essencial na aeronave para que ela mantenha uma temperatura de equilíbrio e dessa maneira ela permita um funcionamento melhor do hardware sem que cause prejuízos e acidentes, assim como de possíveis tripulantes da cápsula. Nesse caso, antes de mostrar os dados e os cálculos em si, vamos fazer algumas considerações relacionadas a esses cálculos, né? O que faltará e o que não será considerado, né, nesses dados ou adulterado. Não temos a nossa taxa de condução e convecção, porque a taxa de condução ela foi calculada, mas ela deu um valor muito baixo. Dessa maneira, vamos desconsiderá-la, ela não irá alterar muito nos valores da temperatura de equilíbrio. E convecção, como é no espaço, não tem o fluido, né, que seria o ar. E consideraremos um caso que a nossa cápsula ela estará orbitando a Terra. Dessa maneira temos dois corpos para avaliar a taxa de radiação, que seria o Sol e a Terra em si. Agora vamos para os dados, né, que é uma parte que terá também algumas considerações, né.
A altura, ela não tem nada a dizer, né? Ela vai ser 8,1 metros, que seria a altura da cápsula em si. Mas esse Q interno, essa taxa de radiação de calor proveniente do hardware, ele vai ser constante. Nós fizemos umas hipóteses e chegamos a uma aproximação de 810 watts, né? Que esse calor sendo gerado aí diante da nave por consequência do hardware. O diâmetro da cápsula é 4 metros. Esse alfa, que é o albedo da Terra, seria o índice de relatividade do fluxo térmico do Sol da Terra para a nave, né? Então ele vai ser de 0,3. Essa irradiação, no caso, 1349 watts quadrados, ele é proveniente, na verdade, do Sol. Me perdoe, coloquei da Terra sem noção aqui, mas é do Sol. Nós consideramos a área da base 12,56 metros quadrados, a área lateral 50,868 metros quadrados, a distância da nave da Terra, né, a altura, é de 1.122.000 metros, o raio da Terra é 6.388.000 metros. Aqui, na verdade, é o fluxo térmico do albedo da Terra, né, quando esse fluxo térmico solar, que é do Sol, bater na Terra e na Terra ser refletido, na verdade vai ser 685 watts metros quadrados. Perdoe, coloquei N aqui, mas foi sem intenção alguma. O fluxo de radiação térmica da Terra é de 237 watts metros quadrados. E para calcular a radiação que sairá, nós teremos que ter uma temperatura desejada dentro da nave. Então nós vamos considerar esse valor como uma hipótese, né, uma aproximação de 293 kelvins. Usaremos uma camada de insolação térmica com 36 camadas. E esse alfa, na verdade é um alfa INI, é o índice de absorvibilidade do nosso material, né, de multicamada de insolação, né, que vai ser 0,015. E ele é adimensional, não tem nenhuma unidade de medida. Agora iremos para os cálculos, né? Comecemos com os cálculos de condição extrema, né? Quente, sem a camada de insolação e espuma. Consideremos a fórmula da taxa de energia total, né? Que é a energia gerada, a energia que entra, mas que sai, que é igual à energia acumulada, que eu acabei dando para o primeiro termo da equação, que aí vai ser igual a zero, né? Que vai ser importante para a gente calcular a nossa temperatura de equilíbrio. Comecemos pela taxa de radiação incidente, que é a do Sol, né? Como eu disse, o F do Sol, que na verdade é esse I, coloquei sem querer o F, que ele é 1.370 watts metros quadrados, né? Nós, considerando a metade da área lateral, porque por boa parte a nave estará sofrendo essas taxas de energia pela metade na área lateral, né, principalmente, nós teremos um valor de 34.844,38 watts, né? Agora a taxa de ação do albedo será dada por essa fórmula aqui, né, que seria o índice do albedo, 0,3, vezes a metade da área lateral, né, vezes o fluxo térmico do albedo, né, e vezes o raio ao quadrado dividido pela altura, mais o raio, e tudo isso ao quadrado nesse caso, né? Consideramos que a nave está orbitando. Substituindo os valores, né, nós temos um valor de 3.880 watts. E aqui nós temos a taxa de radiação da Terra, que está sendo irradiado, né? Que será dado por essa forma também, um pouco semelhante do albedo, né? Exceto pelo índice, dado por essa forma, né? Substituindo os valores nas respectivas variáveis, nós teremos um valor de 5.821 watts. E teremos a taxa de radiação que sai, que será dada pela lateral, né, vezes a constante de Stefan Boltzmann, e a temperatura desejada que eu mencionei durante os dados, fazendo algumas considerações em relação a ela. A taxa de radiação, né, o calor que irá sair da nave, será de 10.628,40 watts. E utilizando a fórmula mostrada anteriormente, nós teremos esse valor aqui bem alto, né? E como agora considerando
para nós encontrarmos a temperatura de equilíbrio, como todos os calores são provenientes da fonte de radiação, né, nós podemos isolar, né, usar a fórmula de taxa de radiação e isolar a temperatura de equilíbrio e substituir agora todos os valores, já que nós temos aqui o nosso valor da taxa de radiação. Fazendo isso, né, nós temos que é o valor de 394,129 kelvins ou 125 graus. É um valor relativamente muito alto, que comprometeria e impossibilitaria que a nave funcionasse corretamente, causando acidentes, e talvez sendo impossível para um tripulante sobreviver lá dentro. Isso seria uma condição extrema, né? A condição fria também seria de mesma maneira, obviamente em uma outra condição, né? Com a temperatura muito menor, mas apenas para mostrar a diferença como isso tem a camada de insolação térmica, né? E o número de camadas que nós necessitaremos para a nossa nave. Agora, com a condição normal, algumas alterações, principalmente o calor radiado, né? Esse calor radiado que sairá dentro da nave, já que nós temos agora a temperatura mais ou menos, né? Temperatura encontrada, nós usaremos essa fórmula aqui, né? Que é a área lateral, T1 elevado à quarta menos Tn elevado à quarta, dividido por n menos 1 vezes 2 sobre o índice de absorvibilidade de radiação menos 1. Nós chegaremos a esse valor muito pequeno, muito baixo, que de certa maneira poderia ser desconsiderado como de taxa de condução de calor. A taxa de calor absorvido vai ser uma soma da taxa de radiação do albedo mais a taxa de radiação de incidente. O que vai mudar é que vai ter agora a taxa de irradiação, que vai diminuir bastante o valor, chegando a 11.617,314 watts. O calor irradiado, né, ele também será o mesmo mostrado na taxa da condição extrema, só que terá como uma diferença a taxa de irradiação, né, de absorvidade, que vai dar 65,5066. Somando todo esse valor, nós temos um valor muito mais baixo, que é mostrado com uma condição extrema, que é de 12.492,816 watts. E usando a fórmula de temperatura de equilíbrio, nós teremos um valor de 31,94 graus Celsius, né? Aí que mostra a diferença que faz e realmente a efetividade do número de camadas da camada de insolação térmica, né? E com isso, né, obviamente com o sistema de refrigeração dentro da nave, nós podemos chegar a um valor em que o hardware e os tripulantes possam ficar lá dentro da nave sem que haja uma forma de acidente ou impeça a funcionalidade da nave. E a gente sabe que o tempo para fazer um foguete demora grandes e grandes anos de estudo. Mas como a ideia, ao menos da nossa parte, é o estudo especificadamente do transporte de calor, a gente tem um cronograma de atividades, caso a gente fosse ajudar alguma empresa a fazer a prototipação desse foguete. No caso, a primeira parte seria a pesquisa sobre o projeto, como já foi feita e falada anteriormente, a coleta de dados, que se basearia em entender como se funciona o foguete e coletar alguns dados de foguete já existente. Isso também já foi feito, porque a gente já tem alguns dados e parâmetros, tanto do foguete da SpaceX e os parâmetros do foguete da Saturn V. Além disso, a gente precisaria de pesquisa sobre precificação, de quanto custaria para fazer a parte de transporte de calor em um foguete, e isso já foi feito. A gente vai falar sobre a precificação futuramente. Já foi concluído também, a gente já tem os preços a se basear para fazer esse projeto. A aquisição dos materiais seria algo que demoraria não muito, pois se você tiver o dinheiro, a compra dos materiais demora no máximo um mês. E a parte que mais demoraria seria a montagem do projeto. Como em um projeto de prototipação de um foguete, há várias áreas correlacionadas entre si. Vai ter uma área de transporte de calor, uma área que vai estudar a resistência estrutural, uma área que vai estudar a parte mecânica, outra área que vai estudar a parte eletrônica. E isso a gente forneceria os nossos estudos e as nossas ideias em um prazo de 6 meses para a empresa que iria prototipar o foguete e colocar em ar. E é claro que após todo esse estudo, existe vários outros testes e isso pode acabar demorando anos e anos para colocar um foguete em órbita. Agora eu vou falar sobre um orçamento desse foguete.
Bom, o material mais abundante nesse foguete é o alumínio, que é aproximadamente 80% da massa total do foguete. Nós estipulamos o valor de 2.000 toneladas como sendo a massa total do foguete. Então, 1.600 toneladas seriam de alumínio. E em julho de 2020, nós tínhamos o preço de R$ 8.671,96 como sendo o preço para cada tonelada de alumínio. Então, nesse caso, seriam gastos R$ 17.343.920 reais ao todo com alumínio nesse foguete. Nós conseguimos fazer também o orçamento do poliuretano na câmara do comburente, que basicamente ele é o principal isolante térmico no foguete e ele é encontrado em quase todas as câmaras do foguete. E na câmara do comburente ele vai ocupar uma área de 12,23 metros cúbicos. E nós conseguimos encontrar a precificação de um poliuretano com densidade de 30 kg por metro cúbico. E no caso, a cada 6 kg vai estar custando R$ 283. Então, para um poliuretano com essa densidade no foguete, nós teríamos 366,9 kg de massa de poliuretano nessa densidade. E o preço gasto com o poliuretano nesse foguete seria de R$ 17.305,45. Em relação à conclusão, nós podemos responder a pergunta: os objetivos inicialmente propostos foram concluídos, como os objetivos foram, de certa maneira, seguidos e concluídos, onde nós, o grupo, conseguimos utilizar os conhecimentos de FT, né, para a prototipação do foguete, e ainda mais conseguimos usar esses conhecimentos para prototipar a quantidade de energia necessária para o foguete decolar, a temperatura de equilíbrio, os cálculos também na câmara de combustão do motor, por exemplo. Esses são alguns dos exemplos, né, de onde foi utilizado esses conhecimentos. E umas considerações finais e observações é que, em relação a alguns dados, nós tivemos que estimar alguns valores em razão de não termos muitos acessos e conhecimentos, né? Mas ainda assim isso não comprometeu os resultados e nem os objetivos iniciais.